Fala aí, galera, seja bem-vindo mais uma vez ao canal. Primeiramente peço desculpas por não ter postado vídeos ultimamente. Realmente tem sido uma correria esses dias e eu vou tentar ver se eu consigo ter mais frequência nos vídeos para poder postar mais questões interessantes. Essa, por exemplo, me chamou muito a atenção, pois se trata de uma questão de uma prova que eu acabei já fazendo ela na faculdade. E o que é interessante dessa questão é que ela consegue reunir todos os conceitos de um assunto que é bem batido na área de engenharia elétrica, que é o assunto de transformadores. E com essa questão você vai conseguir entender. Eu vou tentar resolver ela em 3 vídeos para poder mostrar todos os conceitos de transformadores. E enfim, ela tem uma aplicação de engenharia muito interessante, como a gente pode notar aqui quando a gente for ler. Na verdade é o seguinte, uma determinada empresa deseja comprar um transformador, ele é um transformador monofásico, e você tem 2 fornecedores, fornecedor A e fornecedor B, e eles apresentam uma proposta comercial para fornecer o transformador. Aí você, como engenheiro eletricista, né, manda a proposta para que a empresa cumpra esses requisitos de desempenho aqui, ó. Desempenho. Então, você manda esses requisitos de desempenho, e se por acaso eles atenderem os requisitos de desempenho, né, os 2 transformadores atender, você vai ter uma pontuação com respeito ao rendimento e à regulação de tensão. Tudo isso aqui vai ser discutido. E aí os fornecedores fornecem a tabela de cada um dos transformadores. O fornecedor A, no caso, ele forneceu os parâmetros em PU, e o fornecedor B, do trafo B, forneceu os valores nominais. A partir desses valores, lembrando que esses valores aqui foram os... Esse aqui, no caso, ele realizou um ensaio e deu a tensão, corrente e potência, e esse já forneceu os parâmetros direto do modelo básico do transformador que a gente vai falar aqui. Esse vídeo ele é mais uma introdução teórica do que a gente vai entender aqui dessa questão, do que propriamente dito fazer a questão. Aqui eu deixei a tabela com os critérios, né? A gente pode dizer que temos o critério transformador A, transformador B, e a gente vai preencher essa tabela aqui, colocar quanto é que é a perda no núcleo, perda no cobre, rendimento e regulação de tensão. E esse aqui é o modelo do transformador que a gente vai discutir daqui a pouco. Então a questão é essa mesmo. Você vai avaliar os parâmetros do trafo A e do trafo B e dizer quem é o melhor e qual é o transformador que será escolhido para o seu, no caso, a sua empresa, né? Lembrando que esse transformador, para as potências, né, que teve no secundário, ele foi alimentado com a carga cujo fator de potência é 0,8 indutivo e tensão nominal na carga. Então vamos lá. O transformador ele é de 100 kVA, de 13,8 kV para 220. Esses são os parâmetros básicos do transformador. Primeira coisa que você tem que fazer, primeiro é a relação de transformação. Sabemos que a relação de transformação, a gente vai chamar de A, é igual a 13.800 dividido por 220. Essa é a relação de transformação. No caso, desse transformador. Esse aqui vamos agora para o modelo que tem em todos os livros, e muita gente se confunde, muita gente tem certas dúvidas com respeito a ele. Primeiramente, eu não gosto de usar ele dessa forma aqui, porque eu tirei da própria prova, mas aí eu gosto de verificar de outra forma. Então, nesse caso aqui, eu não gosto porque é o seguinte, vamos lá as primeiras considerações. Aqui você pode ver esse VP, né? Tá aparecendo tensão no primário e tensão no secundário. É algo assim, algo bem controverso, porque é o seguinte, imagine só que você tem uma corrente no primário aqui, que digamos esse aqui é o primário do transformador, e depois com a queda de tensão que você vai ter nesse resistor e nesse indutor aqui, né, nesses 2 elementos de circuitos aqui, você vai ter uma corrente no secundário, ou seja, é como se você tivesse uma corrente que passasse aqui, e a corrente que passasse aqui é a corrente secundária, ou seja, é algo assim que eu não gosto de tratar muito. Por quê? Se você for ver o modelo original do transformador,
você pode muito bem avaliar dessa forma aqui. Você teria essa derivação aqui, né, que é com relação ao núcleo do transformador. Aí aqui eu teria as perdas. Agora sim, eu teria um transformador ideal e aqui eu teria a carga conectado ao transformador ideal. Onde essas perdas aqui, no caso, se R equivalente e esse JX equivalente, as perdas no secundário elas estão referidas no primário. E aqui você tem um transformador ideal. Então aqui, veja só, essa tensão aqui é a tensão no secundário. Essa tensão aqui, ela é como a tensão no secundário vezes A. E aqui eu quero saber quanto é a tensão no primário. Se você for pensar nesse equivalente aqui, ó, você pensar como fosse o secundário, então eu teria dessa forma aqui, ó. Aqui eu teria um transformador ideal. Aqui eu teria as perdas. E aqui eu tenho a tensão no secundário. Aqui eu teria... Quem é que eu tenho aqui? Qual é? Se aqui é a tensão no primário, quanto é que essa tensão aqui? Essa tensão aqui é VP sobre A. Essa tensão aqui não é VP. Essa tensão aqui, ó, não é VP. Se eu estou referindo o V do secundário aqui. Essa tensão aqui, ela é VP sobre A. Agora, se você dizer que esse VP é um VP', onde esse VP' na verdade é a tensão do primário dividido pela relação de transformação, tudo bem. Em outras palavras, quando você for fazer um modelo do transformador, sempre pense na tensão sobre a carga, a tensão nominal sobre a carga, no caso aqui de 220 volts. Essa é a tensão que você tem que pensar. Depois você constrói o modelo a partir dela. Então, se você está se referindo essa tensão aqui como a tensão nominal na carga, quem é que você quer descobrir? Você quer descobrir quem é VP sobre A, ou quem é VP, que está sendo fornecido pelo sistema. Nesse caso aqui, ó, quando você tem a tensão no secundário, quanto é que você quer saber? Você quer saber quanto é que é VP, quanto de carga está sendo fornecida para esse sistema funcionar. Então, muito cuidado com esses conceitos com respeito ao transformador. Eu gosto de pensar esse transformador dessa forma aqui mesmo. Eu gosto de pensar dessa forma como eu falei a você. Eu vou pensar, se eu estou pensando no secundário, aqui eu vou pensar que é VP dividido por A. Aqui é o meu VS, ou seja, minha tensão normal do secundário. Essa daqui é a corrente do secundário. E essa corrente aqui, quem é? Essa corrente na verdade, é a corrente que está vindo pelo primário pela relação de transformação. No caso, A ao quadrado, no caso. A ao quadrado seria as impedâncias. E como é que seriam as impedâncias? As impedâncias, eu teria, no caso aqui, o R equivalente é a mesma coisa do R primário mais o R secundário, mais o R equivalente no secundário. Só que como a gente está relacionando com a tensão no secundário, então o R no secundário é esse valor mesmo. Agora, quem é o R no primário referido no secundário? Esse R equivalente primário aqui. Ele vai ser o R equivalente no secundário, no caso. Aí vamos lá. Vezes a relação de transformação ao quadrado ou dividido pela relação ao quadrado. Também existe esse tipo de dúvida que a gente vai tirar agora. Se vocês forem perceber, a relação de transformação nada mais é do que você conseguir fazer com que a potência do lado de alta tensão seja igual à potência no lado de baixa tensão. Esse é o princípio. Se você for pensar, se você pegar a tensão no secundário vezes a corrente no secundário, ela tem que ser aproximadamente igual à corrente no primário
vezes a tensão no secundário. Então, aproximadamente a corrente no primário vezes a tensão no primário vezes a corrente no primário, ela tem que ser aproximadamente igual à tensão no secundário vezes a corrente no secundário. Então, se a gente for avaliar que a perdas no cobre está relacionado com a corrente que atravessa esse elemento de circuito aqui, tanto atravessa o R equivalente quanto o JX equivalente, a potência ela é medida como resistência vezes a corrente ao quadrado. Ora, se por acaso você, do lado do primário, né, você sabe que VP, no caso a tensão primária, é maior que a tensão no secundário. Logo, para compensar, eu vou ter que a corrente no primário ela é menor do que a corrente no secundário, que é maior, para poder equilibrar essa igualdade aqui. Então, se a corrente que atravessa o primário ela é menor, para eu ter a mesma potência dissipada nos elementos de circuito, se a corrente no primário ela é menor, a impedância ou a resistência, no caso, ela tem que ser maior. E ela tem que ser maior ao quadrado, né? Porque é só você observar aqui, ó. Se a potência de R equivalente no primário, ela tem que ser a potência do R equivalente no secundário, então você tem que R equivalente no primário é igual a tensão no primário ao quadrado, que é igual a R equivalente no secundário vezes a corrente ao quadrado. Se você sabe que a corrente, no caso, ela é o quadrado pela relação de transformação, na verdade a corrente no secundário ela é igual a relação de transformação vezes a corrente do primário, você pode observar que é equivalente vezes P, isso aqui vai dar igual a IS sobre A ao quadrado, é igual a R equivalente no secundário vezes IS ao quadrado. Então, se você ver aqui, ó, você pode cortar IS ao quadrado com IS ao quadrado, você vai ver que a impedância no primário ela é o quadrado na impedância do secundário, ou na resistência do primário ela é o quadrado da resistência no secundário. Para não fazer muita conta, é só você pensar, se a corrente no secundário é maior, então a impedâncias, as perdas aqui, os valores nominais têm que ser menor. Você vai ter que, se você vai referir isso aqui no secundário, você vai ter que dividir por A ao quadrado, mais R equivalente do secundário. Pronto. Isso aqui é R equivalente no secundário, tudo isso aqui referido. Outro ponto que a gente pode observar, tanto esse aqui quanto esse aqui, você vai fazer nesse sentido. Já esses dois aqui estão em paralelo, no caso as perdas, no caso no cobre, e a impedância aqui de magnetização, ela tem uma outra, digamos, uma outra abordagem. Vamos lá, se eu pegar essa resistência aqui, ó, esse RC aqui, eu tenho uma tensão no primário e eu vou ter uma tensão no secundário nesse mesmo sentido. Eu quero saber quanto é que é RC no primário e RC no secundário. Como é que eu me refiro a cada um deles? Bem, se você pegar VP, V do primário, você sabe que VS é VP sobre A. Então você vai ter uma tensão menor aqui. Se você tem uma tensão menor, então a potência, no caso, nesse caso em paralelo, ela é V ao quadrado sobre E. Para a potência ser igual, o que acontece? Se a tensão no primário ela é maior do que a tensão no secundário, o que é que vai acontecer para essa potência ser igual? Isso aqui tem que, para ser igual, esse RC no primário ele tem que ser grande, ele tem que ser maior, para poder compensar com respeito à tensão no secundário. Na tensão no secundário, como a tensão no secundário ela é menor, então o RC no secundário ela tem que ser maior. Diferente aqui corrigindo, se aqui ele vai ter que ser menor,
Então esse RC ele tem que diminuir para poder que isso aqui consiga manter um equilíbrio. Já nesse caso, se o VP ele é maior, isso aqui tem que ser maior também. Então normalmente as impedâncias referidas ao lado primário de RC e da mesma forma de JXM, elas são maiores. Elas são maiores quando é referida no primário. Então como é que eu faço, por exemplo, para quando eu for referir ela para o secundário? O que é que eu vou fazer? Quando eu referir para o secundário, eu vou ter que dividir por A ao quadrado, para ela ser menor, já que a tensão que está sobre esse elemento de circuito, ela é menor. Muito cuidado com isso. Isso também confunde bastante, mas basta você lembrar da conservação da potência elétrica. Bem, galera, esse são alguns conceitos da parte de transformadores. Eu sei que foi bem muita informação. Espero que vocês olhem um pouco melhor, com calma também os livros. Não é muito difícil. E no próximo vídeo vamos propriamente dito começar a resolver essa questão aqui, tendo por base esse modelo, né, digamos assim, minimamente corrigido e entendido. Um abraço e até a próxima.